Nós vamos começar para esse mês de janeiro, nos domingos pela manhã e à noite, a partir de agora, uma série de exposições sobre os salmos da Bíblia. Nós fizemos a leitura do Salmo 27, eu gostaria que você voltasse a esse texto aí no seu boletim. Se você prefere acompanhar a Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 27, já fizemos a leitura, eu vou apenas fazer agora algumas referências ao texto, faça as anotações que você achar necessário. O importante que nós queremos destacar hoje, na mensagem dessa noite, é que quando nós começamos um ano, como estamos começando agora, muito especialmente quando saímos de um ano difícil, com uma série de preocupações, dificuldades, aflições, problemas, incógnitas, mistérios que nós não sabemos como é que vai ser daqui para frente. Sempre que nós saímos de um momento difícil, para continuar andando, para continuar caminhando, a gente precisa de renovação para as nossas forças. Todo mundo precisa ter o seu combustível renovado, principalmente quando queimou muito combustível nos últimos tempos, como aconteceu agora nesse ano que acabou. Então, o que o Salmo 27 tem de muito produtivo para nós são as ideias que nós podemos extrair dele no que se refere a renovarmos nossas forças. De que maneira esse Salmo nos ajuda a que nossas forças sejam renovadas, nossos ânimos sejam redobrados e continuemos a caminhada, porque o importante é que não paremos, que continuemos caminhando, sempre. Pense um pouco no autor desse salmo. O autor desse salmo é Davi, como de resto da grande maioria dos salmos do que nós chamamos o saltério judaico, que é essa reunião dos salmos do Antigo Testamento. Pense em Davi e pense no contexto da sua vida, nas perseguições que ele teve, nos momentos de decepção que ele teve que atravessar, logo depois que foi escolhido como rei de Israel. O rei Saul, movido por profunda inveja, começou a persegui-lo, quando percebeu, principalmente, que ele era muito querido do povo. Então, Davi passou uma grande parte da sua vida, já depois de ter sido ungido por Samuel como rei de Israel, passou uma parte da sua vida fugindo do rei Saul, fugindo do rei Saul. Não é fugir de qualquer um, é fugir do rei. Você imagine, só imagine se você descobrisse que o Michel Temer resolveu perseguir você, pessoalmente. Começa mexendo na sua aposentadoria, né? Resolveu perseguir você, pessoalmente. Aí você para e pensa assim, meu Deus, o homem tem poder, tem coisas na mão dele que ele pode fazer o que quiser para me cercar. Não deve ser fácil você descobrir que você está sendo perseguido por um homem poderoso. Quando você se vê perseguido por seu patrão, na empresa que você trabalha, no lugar que você trabalha, já é bastante desgastante. Quando você chega à conclusão que ele está me perseguindo, isso só pode ser perseguição. E quando você pensa que é o seu patrão perseguindo você, pode demiti-lo, pode mudar de função, pode rebaixá-lo. É claro que fica uma situação bastante incômoda. Bom, Davi descobriu que estava sendo perseguido pelo rei de Israel, que era o rei Saul. Passou uma parte da sua vida fugindo dessa perseguição. Depois que ele se torna rei de Israel, para unificar o reino, porque quem fez com que Israel deixasse de ser aquele governo tribal, de clãs, e se tornasse um reino unido, foi Davi que transformou Jerusalém na capital de Israel. Davi que levou a Arca do Concerto para Jerusalém. Bom, para conseguir isso não foi fácil. Foram guerras e guerras, batalhas e batalhas, a tal ponto que quando ele resolveu construir o templo,
Deus disse a ele que ele não poderia construir o templo, porque as suas mãos estavam cheias de sangue, por causa das centenas de pessoas que morreram devido às guerras às quais ele estava à frente para poder reunificar o reino. Então ele passa por esse momento também de ser o responsável pela vida e morte de um monte de gente. Não deve ser fácil, por exemplo, para um Truman da vida resolver jogar bomba atômica em Hiroshima. Eu imagino quantas e quantas pessoas disseram para ele, olha, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. E quem não morrer vai ficar sem saúde para a vida inteira. E ele dividido entre jogo a bomba ou não jogo a bomba. Não deve ser fácil tomar uma decisão dessa. Vamos acabar com a guerra. Mas quando a gente quer acabar com a guerra, vamos matar um monte de gente. E eu é que mando jogar ou não jogar, a decisão é minha. Então não deve ser fácil uma posição dessa. Pois Davi, em vários momentos, teve que definir sobre vida ou morte de um monte de gente. Uma outra situação de Davi, e daí eu estou contando essas coisas para vocês terem uma ideia de quem está escrevendo este salmo, é que Davi é traído por seu próprio filho. O seu filho Absalão planeja a tomada do trono do seu pai. Planeja uma revolta contra o pai. Ele se junta aos inimigos de seu pai para derrubá-lo do trono. Agora imaginem a cabeça de Davi quando ele descobre que quem está planejando derrubá-lo do trono não é um inimigo de fora, é o seu próprio filho. Seu próprio filho que quer tomar o seu lugar. Então é esse homem que está escrevendo o Salmo 27. Um homem que conhece bem o que é ser perseguido, conhece muito bem os dramas familiares, conhece muito bem as fraquezas humanas, porque ele também teve problemas sérios por causa de suas fraquezas, muito especialmente por causa de suas fraquezas sexuais. Sabe muito bem o que é estar escondido numa caverna, sem poder depender de ninguém. Esse é o homem que está escrevendo o Salmo 27. E que chega num determinado momento, ele olha para trás e vê uma série de coisas com as quais ele lutou e começa a se sentir cansado, pesado, mas ele tem que continuar, porque ele é o rei. Ele precisa continuar caminhando. E nesse momento ele busca a renovação das suas forças, busca renovar os seus ânimos. E o Salmo 27, ele traduz exatamente o que é uma pessoa buscando renovação, ânimo, fortalecimento no Senhor. Então, o que eu gostaria de mostrar a vocês é de que maneira essas forças de Davi puderam ser renovadas e como ele expõe isso de maneira poética, clara, profundamente devocional e espiritual, nesse texto que nós temos agora aqui no Salmo 27. Então, eu gostaria de destacar 4 coisas. 4 elementos extremamente importantes para Davi, para que as suas forças fossem renovadas. E como, quando a gente lê a palavra, o que nos interessa é o que pode ser aplicado à nossa vida, vamos perguntar a nós mesmos, eu e vocês, o que é que nós precisamos desses elementos do Salmo 27, para que, apesar de todas as lutas pelas quais passamos, todas as dificuldades que enfrentamos, todos os obstáculos que às vezes nos fazem cair e nos querem derrubar, de que maneira nós podemos continuar caminhando, em cima de que elementos e em cima de que fundamentos, de que forma podemos ter o fortalecimento das nossas forças, a renovação do nosso ânimo. Bem, a primeira coisa que fica muito clara nesse salmo
é que Davi não busca a renovação das suas forças em qualquer lugar, ele busca a renovação das suas forças no Senhor. Apesar de todas as ameaças, todas as perseguições, todas as provas nas circunstâncias de que a situação era séria, os problemas eram muito difíceis, as aflições profundas, Davi opta por buscar fortalecimento em Deus. E por que ele faz isso? Primeiro, porque ele sabe que, buscando fortalecimento em Deus, ele vai enxergar melhor, porque Deus é luz. Então ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se há alguma coisa que alguém que está passando um problema sério precisa, é enxergar bem. É ver o que está acontecendo. É fazer uma análise lúcida, daí porque a luz. Quanto mais luz, o olhar fica mais lúcido. Quanto mais luz, melhor e mais claramente nós podemos ver. Então, Davi busca Deus como renovação das suas forças, porque Deus é luz e faria com que a sua mente enxergasse melhor, os seus olhos enxergassem melhor, e quando a gente enxerga melhor o que está acontecendo, a gente se define melhor. Eu me lembro do meu professor de xadrez. Um amigo meu que me ensinou a jogar xadrez, numa colônia de férias, era um garoto ainda, eu tinha lá uns 11, 12 anos, mas era um outro frequentador da colônia de férias onde meu pai nos levava, sempre nessa época agora de janeiro. E eu me lembro dele me ensinando a jogar xadrez. E aí ele sempre repetia uma frase antes de eu fazer. Quem está aprendendo vai jogando e vai perdendo. Antes de eu fazer a jogada besteirada, ele segurava a minha mão e dizia assim: olha o jogo. Olha bem o jogo. Presta atenção no jogo. É isso que eu estou tentando dizer. Nos momentos das aflições, em vez da gente fechar o olho e se desesperar, eu tenho uma tia lá em Mato Grosso, que é irmã do meu pai, era irmã do meu pai porque já faleceu. Ela já morreu, eu posso falar dela à vontade. Então, ela era irmã do meu pai, e quando ela estava aprendendo a dirigir, ela aqui, no volante, aprendendo a dirigir, aí quando via que ia bater no carro da frente, ela começava a gritar: vai bater, vai bater, vai bater, e batia. Aí o marido dela falava: por que em vez de você ficar gritando que vai bater, você não pisa no freio? Pisa no freio, não adianta gritar vai bater, porque bate. Pisa no freio. É olhar o que está acontecendo. É compreender o que está acontecendo. Na hora da aflição a gente fecha o olho. Quando tem que abrir mais ainda. Davi busca renovação das suas forças no Senhor, porque o Senhor é a sua luz. É o Senhor que ilumina seus caminhos. É conhecer a palavra de Deus que faz com que ele compreenda qual é a vontade de Deus para a vida dele. A outra coisa que faz com que ele busque conforto e renovação das forças no Senhor é porque ele sabe que no Senhor ele pode esperar resultados. O que é que ele diz? Ele diz assim: olha, esses que são meus inimigos, eles é que tropeçarão e cairão. Não sou eu. O Senhor que renova as minhas forças e que conduz a minha vida, vai produzir resultados. Vai fazer com que as coisas aconteçam. Na minha caminhada eu vou experimentando o Senhor abrindo portas, abrindo caminhos. Eu vou ver as coisas acontecerem feitas pelo Senhor. Por isso eu busco renovação de forças no Senhor. E tem uma outra coisa aqui, que é bom nós prestarmos bem atenção, quando no verso 3 ele diz: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ele busca renovação das forças no Senhor, mas é algo que acontece por dentro dele,
com toda a autenticidade e sinceridade. É uma questão de coração. O meu coração não vai temer, sabe por quê? Porque é o meu coração que está no Senhor. É o meu coração que está nas mãos de Deus. É o meu coração que está buscando a Deus. Então vejam, Davi não buscava o Senhor só no cumprimento religioso qualquer. Não, ele buscava de coração. Era uma coisa de vida, de experiência verdadeira, autêntica. Não era uma máscara, não era uma camuflagem, não era uma encenação. Ele não criou um personagem. Era uma coisa autêntica. De fato, de coração, ele buscava Deus. Agora, quando um coração autenticamente busca o Senhor, o coração não teme. É uma coisa por dentro que ninguém explica. É uma segurança interior que ninguém consegue explicar. O apóstolo Paulo diz isso. A paz que excede todo entendimento. Não posso explicar porquê, mas no meio dessa bagunça toda, nós nos sentimos seguros. O coração não teme, porque é o coração que está buscando a Deus. Então, a primeira coisa que Davi fez foi buscar renovação nas forças no Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. E aí ele faz uma segunda coisa para qual quero a sua atenção. Ele fala do templo. Ele gasta aqui 3 versículos falando do templo de Jerusalém. O templo, que não tinha sido ainda construído por ele, que seria construído posteriormente por Salomão, mas eles tinham lá o tabernáculo que representava o templo. Era o lugar da presença de Deus. E ele elege o lugar da presença de Deus como seu refúgio. O templo, para Davi, representava refúgio na presença de Deus. Primeiro, porque era com o povo de Deus no templo, adorando a Deus, que a comunhão era promovida, havia comunhão contínua com o Senhor. Ele diz, olha, o meu desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. É todos os dias, estar na presença de Deus todos os dias. E necessariamente não é um templo, porque, como eu disse, o templo não existia, mas é o lugar sagrado que eu tenho no meu coração. Estar diante na presença do Senhor continuamente. Estar ali, na casa de Deus, como símbolo do refúgio de Deus, era também a promoção do aprendizado a respeito do Senhor. No verso 4 ele diz, eu quero meditar em seu templo, eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Porque a renovação das nossas forças vem quando nós estamos cultuando a Deus, em comunhão de culto, uns com os outros, participando juntos e juntos aprendendo do Senhor. Por isso a comunhão da igreja é extremamente importante, porque na comunhão da igreja nós somos levados a pensar em coisas que não pensaríamos sozinhos fora. Na comunhão da igreja, nós somos fortalecidos por coisas que não nos fortalecem fora do povo de Deus. Você quer ser amadurecido na fé, fazendo o quê? Passeando numa praça, assistindo um show, fazendo compras no supermercado? Tudo isso fazemos, tudo faz parte da nossa vida, mas não é nesses lugares que nós somos levados a pensar em Deus e a crescer no conhecimento da sua palavra.
Você está no mercado fazendo compras, ou você está num show assistindo show, ou está passeando numa praça, olha ao redor de você, e você não tem pessoas que tiveram a sua mesma experiência, que estão buscando a mesma coisa e que estão crescendo junto com você. E nem estão ali com o propósito de cultuarem juntos. Esses momentos em que o povo de Deus está reunido, cultuando junto, com o propósito de aprender, eles são importantíssimos para desenvolver a nossa fé. Davi sabia disso. Então não era só uma questão de buscar a Deus sozinho, mas ele sabia a importância que a casa de Deus, que o lugar da adoração, que o lugar da presença de Deus, para aprender com ele, tinha no fortalecimento dos seus ânimos e na renovação das suas forças. O terceiro elemento que Davi coloca no seu salmo, para mostrar onde ele encontrou renovação das suas forças, está aí entre os versos 7 e 12. E retrata, Davi aqui está expondo os motivos que ele tem para confiar em Deus. É como se ele dissesse, olha, primeiro, eu busco renovação no Senhor. Segundo, eu busco renovação junto com o povo de Deus, adorando e aprendendo do Senhor. Terceiro, eu busco renovação pensando nos motivos que eu tenho para confiar. Eu paro e pergunto para mim mesmo, que motivos eu tenho para confiar em Deus? Que razões meu coração tem para que eu permaneça confiante e não seja atropelado por um ceticismo, por uma onda de pessimismo, por uma ansiedade devoradora, por uma decepção enlouquecida? O que é que eu tenho dentro de mim que faz com que eu confie no Senhor? Que razões eu tenho para confiar em Deus? Olha, ele enumera várias. Por uma questão de tempo, eu quero apenas mencioná-las, mas sugerir a você que depois sozinho faça a sua reflexão sobre isso. Mas entre os versos 7 e 12, ele diz o seguinte, primeiro, eu tenho motivo para confiar em Deus por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, cheio de graça, e eu tenho motivo para confiar nele por causa disso. Segundo, por causa da iniciativa voluntária de buscar comunhão com Deus pelo que Ele é. Eu não busco, diz Davi no verso 8, eu não busco a Deus pelo que Ele me dá. Eu busco a Deus pelo que Ele é. Eu tenho para mim que o maior paradoxo que existe hoje na igreja evangélica é exatamente esse nó. Quanto mais as pessoas são estimuladas a buscar a Deus para conseguir bênçãos materiais, conseguir ser promovido no emprego, não ficar doente nunca, conseguir um carro zero, comprar a casa própria, essa jogada mercantil que é feita com as pessoas hoje na igreja evangélica, quanto mais se procura a Deus atrás do que Ele pode dar, mais desconfiança existe. Mais desconfiança existe. Porque eu estou colocando a minha confiança nas coisas que Deus me dá. Davi fazia o contrário, ele buscava a Deus pelo que Ele era. Deus é cheio de graça, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justo, Deus é santo, Deus é compassivo. Eu busco a Deus pelo que Ele é. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele criou a minha vida, Ele me salvou, Ele me dá a vida eterna. Eu busco a Deus pelo que Ele é. E aí, pelo que Ele é, eu vejo o que Ele faz. Terceiro motivo que Davi tinha para buscar a Deus
reconhecimento da natureza ruim da gente. E porque ele conhece bem a natureza ruim do ser humano, ele só pode buscar socorro no ser divino. Ele fala sobre isso no verso 9. Quanto mais a gente sabe quem somos, quanto mais sabemos quem somos da nossa natureza corrompida, invejosa, ciumenta, maldosa, violenta, cheia de pensamentos impuros, cheia de desejos impuros. Quanto mais a gente tem coragem de olhar no espelho e ver quem somos, mais nós buscamos a Deus para buscar socorro nele, porque a gente sabe que se agarrar na gente mesmo, a gente afunda. Por isso, ele conseguia confiar em Deus, porque ele sabia que não podia confiar nele. Quando eu sei que eu não posso confiar em mim, eu começo a depender muito mais de Deus. Esse era o segredo para Davi. E ele aprendeu isso com muita dor. Ele, por exemplo, aprendeu que podia adulterar, sim, com muita dor. Que podia mentir, sim, com muita dor. E que podia matar, sim, com muita dor. Ele precisou aprender isso sobre ele, da maneira mais trágica que alguém poderia aprender, mas aprendeu. Mas você não precisa disso. Você não precisa passar por certas coisas para saber quem você é só olhar para dentro. É só analisar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. E aí você descobre quem somos. Pois Davi confiava em Deus, porque ele sabia que nele não podia confiar. Aí você vai para o verso 10. Davi diz, eu confio no Senhor por causa da bondade incondicional de Deus. Deus me ama incondicionalmente. Ele não me ama porque eu mereço. Ele me ama porque eu preciso. E é porque ele sabe que eu preciso do seu amor, que ele me ama incondicionalmente. Ora, quer um motivo maior para confiar em alguém do que saber do seu amor incondicional? É só olhar essas conversinhas bobas de namorado aí, tudo em busca de amor incondicional. Carinha vira para a menina, para a namorada e pergunta, e se eu perdesse um olho, você continuaria gostando de mim? Ela, claro, meu amor, você continuaria amando você. E se eu perdesse um braço? Claro, meu amor, você ia poder me abraçar com um. E se eu perdesse uma perna? Claro, meu amor. E se eu perdesse tudo? Ela, é impossível, porque se você perdesse tudo, você estaria morto, e eu não amo um cadáver. Mas essa necessidade de ter amor incondicional, ela é própria do ser humano. Nós sonhamos em ter alguém que nos ame incondicionalmente. Só que Deus é o único que pode amar incondicionalmente. E ama de maneira perfeita. E ama de maneira total. Nenhum ser humano consegue amar de maneira total. Então, se você estiver procurando alguém para se casar que ame você incondicionalmente, desista, porque não vai encontrar. Mas Davi sabia que amor incondicional ele podia encontrar em Deus. E encontrava. No verso 11, ele dá um outro motivo porque ele confia no Senhor. Porque ele estava disposto a viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus era o melhor para ele. Davi sabia que a vontade de Deus, como diz Paulo séculos depois, é boa, perfeita e agradável. E ele confiava na bondade de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. Davi confiava em Deus, porque sabia bem que Deus era bom para ele e desejava apenas coisas boas para ele. Quando a gente começa a duvidar da bondade de Deus, a gente perde completamente a disposição de confiar em Deus. Quem duvida que Deus é bom, começa a duvidar do que Deus quer. Por isso que tem aquele cântico que a gente canta quando é criança, que parece uma coisa boba, mas é fundamental.
é fundamental. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Lembra disso? Qualquer criança canta isso. Mas a gente esquece. E a gente deveria cantar isso de vez em quando, sozinho, antes de dormir, ou logo depois de acordar, e lembrar, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Porque a gente esquece. E quando a gente esquece da bondade de Deus, a gente não confia nele. Você não confia em quem você não confia na bondade para com você. Então vejam, Davi buscava a renovação das suas forças em Deus. Segundo, na comunhão dos que adoram a Deus e aprendem com Ele. Terceiro, ele tinha suas forças renovadas porque ele sabia os motivos pelos quais ele podia confiar no Senhor. E por fim, nos versos 13 e 14, fechando o Salmo, Davi faz uma confissão de confiança quando ele diz: ainda assim, não é confiança se não começa assim. Toda confiança tem que começar com um ainda assim. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim confiarei. Porque quando está tudo bem, você não precisa confiar. O problema é que precisamos confiar quando não está tudo bem. Por isso, a primeira expressão que a confiança usa é essa, ainda que, e não por causa de. Nós não devemos confiar em Deus por causa do que Deus nos mostra. Bem-aventurados são aqueles que crerem sem precisar ver. E isso o Senhor Jesus ensinou. Então, a melhor expressão para começar a confiança é essa. Ainda que, é o que o salmista Davi está dizendo, ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor, porque confiar em Deus talvez seja uma das demonstrações de maior coragem de fé que podemos ter. Confiar quando todos desconfiam. Continuar caminhando quando todos estão desistindo. Acreditar em horizontes quando ninguém mais acredita em horizontes. Permanecer sereno e paciente, esperando, é uma atitude de coragem. Covardes não esperam. Medrosos não acreditam em horizontes. Covardes desistem. Medrosos fogem. Covardes vivem reclamando. Medrosos vivem chorando. Mas aquele que confia no Senhor e tem a partir dessa confiança a coragem que precisa para continuar caminhando. Mais do que nunca, precisamos de cristãos corajosos que continuem caminhando, que tenham as suas forças renovadas pelo Senhor e que aprendam com Davi, nesse Salmo 27, que temos as nossas forças renovadas quando buscamos nossas forças em Deus. Quando aprendemos junto com o povo de Deus. Quando sabemos por que podemos confiar em Deus. E quando temos coragem para confiar e continuar caminhando. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: só os que perseveram serão salvos. Só os que perseveram serão salvos. Porque a perseverança e coragem que conduz à salvação é a perseverança e a coragem da confiança. Só os que confiam em Deus
são suficientemente corajosos e firmes para perseverar. E perseverando, eles chegam ao final. E chegando ao final, eles sobem ao pódio. E subindo ao pódio, eles recebem a coroa de glória. E recebendo a coroa de glória, eles ouvem o Senhor dizer: venham benditos de meu Pai, porque pertencem a vocês tudo que está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos faça chegar lá. Amém.